Você já passou por uma situação onde uma pessoa cismou que teria que ficar com você de qualquer forma? Conheçam Dana. Ela nasceu no dia 16 de novembro de 1967. Ela era uma mulher de 27 anos que vivia na Carolina do Sul, Estados Unidos. Dana tinha 2 filhos que amava demais. Ela foi casada por um bom tempo, porém entre 1994 a 1995 eles passaram por alguns problemas em seu relacionamento e com isso ela decidiu que o melhor era se separar. Dana também era dona de um salão de beleza, ela era considerada uma das melhores de sua região, fazia um ótimo trabalho e se empenhava todos os dias para dar o melhor a seus filhos. No dia 31 de julho de 1995, Dana estava trabalhando. Por volta das 6h30 da noite, uma vendedora apareceu em seu salão. Pelas descrições do produto, parece que ela vendia desinfetante. Elas conversaram por um tempo, ela vendeu o produto a Dana. E depois disso, elas se despediram porque essa vendedora tinha que ir em outras lojas vender. Por volta das 8 da noite, essa mulher passou novamente em frente ao salão. Ela então acenou para Dana, continuou o seu trabalho. E às 8h30 da noite, ela voltou ao salão, só que ela não entrou, ficou apenas em frente, porque parece que ela sempre ficava ali esperando sua carona. Enquanto estava ali esperando a carona, ela começou a escutar alguns barulhos. Quando ela olhou para o salão, as luzes se apagaram, ela então continuou ouvindo barulhos. Quando ela decidiu se aproximar para ver o que estava acontecendo, ela viu um homem pulando de uma das janelas do salão. E então, a partir daí, ela percebeu que algo realmente tinha acontecido e decidiu ir até uma loja próxima que ainda estava aberta para pedir o telefone para tentar chamar a polícia. Assim que os policiais chegaram ao salão, eles perceberam que todo o dinheiro estava no caixa, nenhum produto tinha sido levado, nada tinha sido remexido e então, ao olhar o local, eles acabaram encontrando Dana. Ela estava sem vida e com isso ela foi levada para que eles pudessem entender o que tinha acontecido. Após uma análise, se constatou que haviam sim sinais de abuso e que Dana perdeu sua vida porque alguém a estrangulou. Eles então receberam uma outra testemunha na delegacia. Essa pessoa disse que estava passando de carro por volta das 8h40 da noite na mesma rua do salão. Enquanto estava passando, essa pessoa viu um homem que estava com um casaco de capuz próximo a um carro branco. Falou que esse homem olhou para ele de uma maneira estranha, que ele achou suspeito e por isso ele decidiu ir até a polícia para dar essa descrição. Através da descrição dessa testemunha e da vendedora, os policiais conseguiram montar um retrato falado. Tudo que a vendedora falou, essa testemunha também falou, estava tudo se encaixando. E com isso, os policiais começaram a vasculhar a vida de Dana para entender por que aquilo tinha acontecido e quem tinha feito tudo aquilo. Os investigadores então interrogaram o ex-marido de Dana. Eles contaram a ele sobre os boatos que escutaram, que o relacionamento deles não era saudável, que eles brigavam muito, que tudo não terminou bem. Só que ele disse que tudo isso era especulação, que ele e Dana terminaram o relacionamento deles de uma forma tranquila, que eles continuaram amigos, tanto que, segundo ele sempre a visitava e eles tinham uma ótima convivência. Os investigadores disseram para ele que encontraram suas digitais no salão. Ele falou que isso não era estranho, já que recentemente ele tinha ido até lá, ajudado Dana a instalar alguns equipamentos, então para ele aquilo não era nada demais, já que ele sempre estava ali, então obviamente as digitais dele também estariam. Com isso, os investigadores começaram a acreditar realmente que ele poderia não estar envolvido no caso dela, porque fora tudo isso, ele também não batia com a descrição do homem que saiu pela janela, e ele também aceitou passar pelo teste do polígrafo e acabou sendo inocentado e descartado de qualquer acusação. No decorrer das investigações, os policiais começaram a ir atrás do veículo branco que foi relatado pela testemunha. Eles então encontraram uma pessoa de interesse, ela se chamava Mary, tinha um carro bem parecido com o da descrição, ela era cliente de Dana, sempre estava em seu salão, parece que semanalmente, e então após conversarem com ela, eles perceberam que ela nem estava no local naquele dia, ela conseguiu comprovar que não estava envolvida
e por isso ela também foi liberada. Todos os clientes do salão de Dana foram ouvidos, os policiais não conseguiram mais nenhuma pista, ninguém era considerado suspeito, ninguém parecia estar envolvido em tudo o que aconteceu, e por isso eles até começaram a desanimar e acreditavam que essa pessoa nunca seria encontrada. Após 2 anos, os investigadores finalmente conseguiram uma direção. Eles descobriram que um homem que estava preso e se chamava Russell guardava uma foto de Dana e que ele também contou a seu companheiro que ele era responsável por tudo o que tinha acontecido. A pessoa para quem ele contou foi até a polícia, relatou tudo. Os investigadores então coletaram o DNA de Russell, mas apesar das esperanças de que tudo seria resolvido, assim que saíram os resultados, mais uma vez eles voltaram à estaca zero, já que o DNA dele não foi compatível ao que foi encontrado no salão. Com o passar dos meses, os investigadores não encontraram mais nenhuma pista, o caso de Dana foi esfriando, e então eles decidiram que o melhor seria arquivar. Somente 10 anos depois, algo novo surgiu, porque em certo momento, Ashley, uma das filhas de Dana, que estava com 18 anos, acabou conhecendo um homem que em algumas reportagens se diz que seu nome é David, em outras que é Michael, mas como na maioria se diz que é Michael, eu vou continuar utilizando esse nome, tá bom? Eles então começaram a conversar. Em primeiro momento, Michael não sabia quem ela era, de quem ela era filha, porém com o desenrolar da conversa, Ashley acabou contando tudo que sua família estava passando durante todos aqueles anos. E então Michael começou a ter algumas lembranças de 1995 que há algum tempo ele já não tinha. Assim que ele chegou em casa, o remorso começou a tomar conta dele. Ele então resolveu ligar para os investigadores, disse para eles que tinha algumas informações importantes sobre o caso de Dana, que poderia dar alguma direção para eles e até encontrar o culpado. Então eles pediram que Michael fosse até lá, ele foi interrogado e disse que em 1995 ele tinha um amigo que se chamava Jonathan, ele tinha 17 anos, e que esse amigo vivia falando o tempo todo de Dana. Segundo ele, em um certo dia, Jonathan ficou dizendo que iria ficar com ela. Michael falou que dificilmente uma mulher com 27 anos e com 2 filhos daria alguma atenção para um adolescente, só que Jonathan continuou insistindo que ia ficar com ela sim, e que provavelmente no dia 31, ele ia passar no salão dela. Alguns dias após o dia 31, Jonathan voltou a falar com Michael. Ele disse para ele que Michael não devia contar para ninguém sobre a conversa que eles tiveram. Ele estava ansioso, falou de uma forma que deixou Michael preocupado. Mesmo assim, Michael ligou para a polícia de forma anônima, deu o nome de Jonathan. Ele chegou a ser levado, interrogado. Eles descobriram que ele tinha um carro branco, que na verdade era de sua mãe. Só que, como eles não conseguiram encontrar as digitais dele no salão e ele conseguiu comprovar onde ele estava, ele acabou sendo descartado e ninguém nunca mais falou o nome dele. Se descobriu que Jonathan era filho de Mary, aquela Mary que eu contei pra vocês, que foi interrogada em 1995 por ter um carro parecido com a descrição, que era cliente de Dana e também foi liberada. Ele era filho dela. E assim que Michael terminou seu testemunho, a polícia pediu para ele fazer uma declaração por escrito. E após isso, eles foram atrás de Jonathan e pediram para ele uma amostra de seu DNA. Eles então enviaram essa amostra para análise. Assim que saiu o resultado, se constatou que sim, Jonathan era o responsável por tudo. O DNA dele foi 100% compatível e por isso eles logo o prenderam. E assim que ele foi preso, uma ex-namorada dele apareceu, foi até os investigadores e falou para eles que depois do dia 31 ela estava passando com ele de carro em frente ao salão de Dana e Jonathan disse para ela que se ela não o ouvisse, ela teria uma história bem parecida com a daquela mulher. Jonathan então foi julgado em 2006. Como em 1995 ele tinha 17 anos, os promotores não conseguiram pedir a pena capital e com isso, ao final de tudo, ele pegou perpétua, com possibilidade de condicional em 2035. Só que apesar de estar preso, a história de Jonathan não acaba por aí. Ele foi a última pessoa a ver sua ex-namorada Heather em setembro de 2002. Parece que nesse dia eles estavam juntos, foram a alguns bares. Após isso, ela seguiu em direção à casa da sua tia, mas ela nunca mais voltou para casa e nunca mais foi encontrada. Até os dias de hoje, Jonathan afirma que não tem ideia do que aconteceu, ele diz que não sabe onde ela está. Ele é sim o principal suspeito, só que os investigadores até hoje não conseguiram comprovar o envolvimento dele.
Outro caso que ele foi envolvido foi de sua ex-namorada Michelle. Ela desapareceu em agosto de 2002, mas ao contrário do caso de Heather, ele foi inocentado, já que em 2008 ela foi encontrada no Oregon e após ser questionada por sua família do porquê foi embora, Michelle disse que decidiu ir porque tinha vergonha da vida conturbada que ela levava e só queria recomeçar do zero. Ela foi encontrada porque uma de suas vizinhas viu o caso dela em um noticiário, resolveu ligar para a polícia para dizer que a conhecia e então os investigadores foram até a casa dela. Atualmente Ashley, a filha de Dana, tem 2 filhos. Ela também criou um projeto onde ajuda outras mulheres que passaram por situações difíceis, está à frente de várias causas, deu diversas entrevistas e em uma delas ela disse: "Você não supera, você apenas aprende a conviver com isso." Bom, pelo menos essa é a minha maneira de levar a vida. O jornalista ainda questionou ela sobre Jonathan, perguntou se ela tinha perdoado ele, e então Ashley respondeu: "Eu nem comecei a perdoar ele ainda. Eu não o perdoo porque nem ele mesmo aceita que é culpado. Então, como eu vou perdoar?" Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Coloca aqui nos comentários se você já conhecia o caso ou não. Coloca aqui também se você acredita que o Jonathan está envolvido no desaparecimento da Heather, que eu quero saber o que vocês acham, tá? Não se esqueça do like, por favor, o seu like é muito importante. Para você pode parecer bobeira, mas para o canal é importante demais. Então, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Se você assiste os vídeos aqui do canal e ainda não é inscrito, se inscreva também. Compartilhe o meu vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o meu trabalho, tá? E é isso, gente. Lembrando que temos vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta. E em breve estaremos juntos novamente. Eu espero muito que vocês estejam aqui comigo, tá bom? É isso. Se puder, assista a playlist de apoio também para me ajudar. Enfim, é isso aí. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.